Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos a mais uma aula, mais um encontro, onde eu trarei para vocês, baseado no Livro dos Espíritos, que a espiritualidade superior trouxe e foi codificado por Allan Kardec. Vamos falar sobre a origem e a natureza dos espíritos. Essa aula é muito importante, porque a partir dela é que nós iremos desenvolver, aprofundar e apreender todo um conhecimento sobre os espíritos e o mundo espiritual e a sua inter-relação conosco, encarnados e no nosso mundo material. Alguns de nós já nos perguntamos, em algum momento das nossas vidas, o que é um espírito? O que caracteriza um espírito? A primeira coisa que precisamos aprender é que a palavra espírito ela vem do latim spiritus, de expirare, que significa nada mais do que soprar. Resumindo, o espírito é um sopro. E a espiritualidade, através do livro dos Espíritos, nos diz que os espíritos são os seres inteligentes, preste atenção nessa palavra, da criação e povoam o universo fora do mundo corpóreo, fora do mundo material. Eles estão, portanto, em outro mundo. Mas o que é ser inteligente? Existem animais que nós admitimos que são inteligentes. E nós chegamos ao ponto de dizer que na próxima reencarnação eles virão humanos de tão inteligentes que são. Brincadeiras à parte, precisamos saber a qual inteligência os espíritos superiores estão se referindo. É preciso separar o que é ser inteligente que eles falam. Mas vejamos para entender melhor o conceito que nós temos de inteligência. Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo. Ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais que não conseguem fazer nada daqueles verbos que eu acabei de referir. Etimologicamente, a palavra inteligência se originou a partir do latim intelligentia, oriundo de intelligere, em que o prefixo inter significa entre e legere quer dizer escolha. Inteligência é entre escolhas. Assim sendo, o significado original deste termo vai fazer referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre as várias possibilidades ou opções que estão sendo apresentadas a ele. Os animais não têm essa capacidade. Para que a escolha da melhor e mais adequada oportunidade entre as várias opções. Uma pessoa precisa, por exemplo, avaliar ao máximo todas as vantagens e desvantagens das hipóteses, necessitando para isso da capacidade de raciocinar, pensar, compreender. Ou seja, a base do que forma a inteligência. E entre as faculdades que constituem a inteligência, também está o funcionamento e o uso da memória, do raciocínio lógico, da abstração, da imaginação e da concepção. Portanto, os conceitos e definições da inteligência variam de acordo com o grupo a que se referem. Não são iguais. Varia de grupo para grupo. Por exemplo, o conceito de inteligência na psicologia, a chamada inteligência psicológica, é a capacidade de aprender e relacionar, ou seja, a cognição de um indivíduo. Enquanto que inteligência no ramo da biologia, a inteligência é biológica,
Seria a capacidade de se adaptar a novos habitat ou novas situações. Esse é o conceito de inteligência que nós estamos falando e que os espíritos se referem. Assim como tudo no universo, fomos criados por uma energia que denominamos Deus. E por isso somos denominados filhos de Deus e estamos submetidos à sua vontade, à inteligência superior. Em que momento e como Deus nos criou, os espíritos superiores nos dizem lá no livro dos Espíritos que nada sabem. Não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Mas precisamos entender que no universo existem dois elementos: o elemento inteligente e o elemento material. São esses dois elementos que existem no universo. E nós, os espíritos, encarnados ou desencarnados, somos a individualização do princípio inteligente, aquilo que eu falei lá atrás. Os corpos, os nossos corpos, são a individualização do princípio material. Então nós somos compostos pelo princípio inteligente e pelo princípio material. E a espiritualidade superior nos diz que a criação dos espíritos, ela é permanente, ela é contínua. Deus cria o tempo todo espíritos. Portanto, os espíritos não se formam espontaneamente, geração espontânea, e não procedem um dos outros se reproduzindo sexualmente, como nós conhecemos aqui no nosso planeta. E o mais interessante, o espírito ele não é imaterial. O espírito, mesmo no mundo dos espíritos, ele ainda é matéria, pois é uma criação e toda criação faz uso de elementos essenciais da natureza. Mas o espírito, embora ainda sendo matéria, ele não tem um corpo como nós temos. Portanto, podemos dizer que o espírito é incorpóreo. Não possui um corpo como nós conhecemos, mas esse espírito é constituído de matéria, e essa matéria quintessenciada, matéria etérea, não é registrada por nossos órgãos dos sentidos. Assim, para os nossos sentidos, os espíritos não existem. Nós não os vemos, nós não os ouvimos e nós não os sentimos com os nossos sentidos grosseiros. Nós somos como cegos de nascença diante do mundo espiritual. E quando vamos falar sobre o mundo espiritual, quando vamos tentar explicar o mundo espiritual, nós vamos fazer uso de comparações que serão sempre imperfeitas, ou faremos uso da nossa imaginação, e também imperfeita. Uma outra questão que aparece é: os espíritos terão um fim? Se tudo aquilo que teve um princípio, que teve um começo, também terá um fim. É assim que nós aprendemos. Tudo que começa, um dia acaba. É isso que nós aprendemos. Mas em se tratando dos espíritos, não é assim. Após serem criados por Deus, os espíritos não terão um fim. Não desaparecerão no nada, pois o nada não existe. O espírito ele não é eterno porque ele foi criado, mas ele é imortal. O espírito não morre. Essa colocação que acabei de fazer é difícil de conceber e mais difícil ainda dela ser aceita. Quando espíritos em desespero nos dizem nas reuniões mediúnicas que querem desaparecer, que o seu desejo é não mais existir e rogam a Deus para que eles sejam exterminados, tal pedido é contra as leis da natureza que regem o universo, e esse pedido não será atendido. Ele terá que superar o seu sofrimento, progredir para se tornar um espírito superior. Portanto, existem dois mundos: o mundo que nós estamos, o mundo que nós vemos, o mundo que nós sentimos, o mundo que nós cheiramos, o mundo que está ao nosso redor. Existe o mundo dos espíritos, ou o mundo das inteligências fora do corpo, incorpóreas. Lembrem-se,
O espírito ainda é matéria, só que não possui um corpo como nós conhecemos. Se existem dois mundos, nós podemos perguntar: qual desses dois mundos é o principal? O mundo corpóreo ou o mundo incorpóreo, na ordem das coisas? Qual é o mais importante? E a espiritualidade superior nos diz que o mundo espiritual pré-existe e sobrevive a tudo. Esse mundo é o mundo principal. O mundo corporal, o nosso mundo, poderia deixar de existir ou nunca ter existido e em nada alteraria a essência do mundo espiritual, o mundo principal. É isso que está lá no Livro dos Espíritos. Basta ler esse livro. Portanto, para o mundo espiritual, o mundo material, existir ou não existir, não faz a menor diferença. Os nossos mundos, material e imaterial, são independentes, mas eles estão em uma correlação incessante, atuando um sobre o outro e reagindo incessantemente. Cada vez que acontece algo, esse algo reflete nos dois mundos. E os espíritos estão por toda parte. Eles estão povoando de forma infinita os espaços infinitos. Assim, em todos os lugares que nós estamos, teremos ao nosso lado espíritos nos observando, analisando, influenciando e nós não percebemos. Por exemplo, nesse momento, tem aqui sim espíritos observando, influenciando. E os espíritos são uma das potências da natureza e são os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. O espírito é uma dessas potências. Vejamos, os espíritos bons nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las com coragem e com resignação. Os espíritos maus vão nos impelir para o mal, e eles vão ter um prazer de ver que nós sucumbimos e nós nos assemelhamos a eles. Vejam a diferença dessas potências da natureza. Por exemplo, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós, a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações, potências da natureza influenciando. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, chamamos de psicografia, da palavra, chamamos de psicofonia, ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Então os espíritos se manifestam através dos médiuns. E um outro aspecto dessa potência da natureza, os espíritos superiores se comprazem, se alegram nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte daqueles que estão ali compondo aquela reunião, se instruindo e buscando se melhorarem. E a presença dos espíritos bons superiores afasta os espíritos inferiores, que, de uma forma inversa, vão encontrar livre acesso e podem trabalhar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou aquelas que são impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam más intenções, instintos ruins. Nessas reuniões, longe de obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, desses espíritos só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto, mistificações e, muitas vezes, eles vão se apresentar com nomes venerados para que nos convençam melhor e nos induzam ao erro. E, por fim, vamos falar dessas potestades da natureza. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, na máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Bem,
Basicamente, é isso que podemos falar desses espíritos. Nesse princípio, vamos encontrar o homem numa regra universal de proceder mesmo para suas menores ações. As menores ações têm sim influência dos espíritos. Nem todos os espíritos podem ir a toda parte. Existem regiões que são proibidas aos espíritos menos adiantados. Eles não têm acesso. Eles não conseguem superar algumas camadas de energia. Aprendemos até o momento, portanto, que para nós os espíritos não têm forma, mas no mundo dos espíritos, todos eles têm uma forma e essa forma está de acordo com o seu processo evolutivo. Essa é a questão. A forma vai variar de acordo com a evolução. E quando os espíritos desejam se deslocar de um lugar para o outro, eles vão fazer uso do pensamento. Mas esse deslocamento exige um certo tempo. Portanto, por mais rápido que seja o deslocamento, gasta-se um certo tempo de um lugar para o outro. Estamos compreendendo que o meio de transporte, se assim podemos afirmar, é o pensamento. E quando o pensamento está em alguma parte, a alma, o espírito também está. Pois quem pensa é a alma, é o espírito. E o pensamento é um atributo do espírito. Pertence ao espírito. Não há pensamento independente do espírito. E o espírito, quando se transporta de um lugar para o outro, ele pode ter consciência da distância que ele percorreu. Percorri 10.000 quilômetros, se assim o quiser. Mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e também da sua natureza, mais ou menos depurada. As percepções de distância estão muito ligadas à natureza do espírito, mais depurada ou não. E ele pode sim ser transportado subitamente ao lugar onde deseja ir ou percorrer a distância, tendo consciência do espaço de onde está ao lugar onde deseja ir. Ele tem consciência dessa distância. Então, pode ter consciência e pode não ter. Pode ser uma coisa ou outra. E nada que é material é obstáculo aos espíritos. Eles passam através de tudo. Através do ar, através da terra, através das águas, através do fogo. Tudo é acessível, mesmo todos esses elementos compondo um único elemento. Mas um espírito não pode se dividir ou estar em muitos pontos ao mesmo tempo. Então, o espírito não se divide, mas cada espírito é um centro que irradia o seu pensamento para diversos lados. É isso que nos dá a impressão de que o espírito está em muitos lugares ao mesmo tempo. O Sol é apenas um. No entanto, irradia os seus raios em todos os sentidos a distâncias imensas, mas o Sol não se divide em vários sóis. Assim o espírito. Cada espírito pode irradiar os seus pensamentos para todos os lados. Mas nem todos os espíritos irradiam com a mesma força. Alguns irradiam com mais força, outros com menos força. E, sendo indivisível, a força dos seus pensamentos dependerá do grau de pureza de cada um. Nesse sentido, unicamente é que nós devemos entender o dom daquilo que chamamos ubiquidade, que é a faculdade divina de estar concomitantemente em vários lugares ao mesmo tempo. Assim, nós temos um corpo que envolve a nossa alma. Esse corpo permite que, sob o comando dos nossos pensamentos, possa a nossa alma alcançar os seus propósitos, sejam eles bons ou não. Damos um comando e o corpo faz. O espírito também está envolto por uma substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda grosseira para os espíritos no mundo espiritual. Embora seja grosseira para o mundo incorpóreo, essa substância que é vaporosa em nosso mundo permite ao espírito se elevar na nossa atmosfera e se transportar para onde ele quer ir, com o seu pensamento.
Então, é dessa forma. O mundo material e o mundo espiritual funciona através do pensamento. O mundo espiritual funciona através do pensamento. Essa substância vaporosa chamamos de perispírito, que serve de envoltório para o espírito propriamente dito. E de onde é que o espírito tira o seu perispírito? Ele precisa tirar de algum lugar os elementos que vão compor o seu perispírito, que é semimaterial. Uma parte é matéria e outra não. E assim, ele retira do fluido universal do orbe que ele está habitando. É essa a razão pela qual o perispírito não é idêntico em todos os mundos. Quando o espírito passa de um mundo para o outro, o espírito muda o seu perispírito como nós mudamos de roupa. Ele precisa absorver os elementos do mundo que ele está. Quando espíritos que habitam mundos superiores ao nosso vêm para o nosso mundo, eles precisam mudar o seu perispírito para um mais grosseiro. E eles vão se revestir da matéria que compõe o nosso mundo material, chamado Terra. É dessa forma que a gente troca de perispírito. Como já disse, o perispírito pode ser semimaterial e pode ter a forma que o espírito queira dar a ele. Então, o espírito pode aparecer para nós quando dormimos e sonhamos, pode aparecer no momento em que estamos acordados, como agora, pode se tornar visível e até mesmo tangível, nós podemos tocá-lo. E isso é as características que ele pode dar ao seu perispírito. E assim os espíritos não são iguais e estão em diferentes ordens conforme o grau de perfeição que eles alcançaram. É a famosa escala espírita. Essas ordens ou graus de perfeição dos espíritos não são em número determinado. Elas são ilimitadas, porque entre elas não existem linhas de demarcação, e as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Então, a passagem, a transição de uma para outra pode ser quase que infinita. Mas para efeito didático, e considerando os caracteres gerais dos espíritos, nós podemos resumir em 3 ordens principais, que vou falar agora para vocês. Na primeira ordem estão os espíritos que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Essa primeira ordem. Não primeira classe e não precisam mais reencarnar. Na segunda ordem, os espíritos que chegaram ao meio da escala, os espíritos que já têm o desejo do bem e esse desejo predomina neles. É o nosso caso aqui. Nós somos espíritos de segunda ordem, ali na quinta classe. E pertencerão à terceira ordem os espíritos que ainda se acham na parte inferior da escala, da sexta até a 10ª classe. Os espíritos imperfeitos, onde a ignorância, o desejo do mal, todas as paixões ruins, que vão retardar o seu progresso, é o que os caracteriza. Essas características estão neles, muito fortes. Nós, os espíritos, que estamos na segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, temos o poder de praticar esse bem, estando ali na segunda ordem, na quinta classe? E a espiritualidade amiga nos diz que sim, que cada um de nós dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, alguns de nós possuem a ciência, outros possuem a sabedoria, outros possuem a bondade, mas todos que estão na segunda ordem ainda têm que sofrer provas, precisam reencarnar. E quanto aos espíritos da terceira ordem, são todos essencialmente maus? Nós sabemos que não, pois alguns não fazem nem o mal, nem o bem. Existem outros que sentem prazer em fazer o mal, ficam satisfeitos quando encontram uma ocasião para praticar esse mal. Existem também aqueles espíritos que são levianos, atrapalhados, mais perturbadores do que malvados. Existem também espíritos que são maliciosos, mas não malvados, e cujo prazer está em mistificar, em enganar,
causar pequenas contrariedades entre nós, encarnados, e vão se divertir quando conseguem o seu intento. E aqui nós terminamos o nosso encontro sobre a origem dos espíritos, trazendo uma visão geral e como eles se relacionam conosco. No nosso próximo encontro falarei sobre a escala espírita e a sua importância para nós entendermos o mundo dos espíritos. Paz, irmãos, muita luz a todos. Até o próximo encontro.